Ano médio, olha aí, hoje 22 de outubro, mais uma aula de história pra gente. Presta atenção aí que 10 Estados Unidos, viu gente? Estados Unidos da América. E hoje nós vamos falar da Guerra de Secessão, tá bom? A gente vai entender também sobre a diferença que sempre faz confusão, ó, com doutrina Monroe, tá? E Destino Manifesto. Vou começar logo por isso aqui, porque é uma das questões que mais confundem os alunos na hora das provas que o pessoal encontra por aí, tá bom? Na Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, eles colocaram uma assertiva lá e colocaram os dois na mesma questão, e o aluno que não sabia a diferença ali acabou perdendo a questão, né? Porque muitas questões são discursivas, quer dizer, você tem que escrever. Tem questão de prova por aí, não é só de marcar não, viu? Tem muita prova de vestibular que o pessoal escreve também. São as chamadas questões discursivas, tá bom? Então, é assim, a doutrina Monroe, para você compreender rapidinho, é só você entender aquela frase: América para os americanos. América para os americanos, tá bom? Fecha aspas. Quer dizer, somente os Estados Unidos poderiam intervir no continente americano, somente eles poderiam explorar a América, tá bom? Os europeus ficavam de fora a partir desse momento aqui. Isso aqui é século XIX. E Destino Manifesto, o Destino Manifesto é o seguinte, é tipo uma teoria, porque não é nada comprovado também, né? É uma teoria de que os Estados Unidos devem, preste atenção, politizar a América. Quer dizer, o destino deles é politizar a América. Quando eles dizem assim, vamos levar a democracia para todos os lugares do mundo e para a América também. Isso aí é a velha, também do século XIX, a velha teoria do destino manifesto. O destino deles é esse, é levar o seu modelo para todos os lugares. Aqui já pode até passar da América, mas aqui a doutrina Monroe fica só na América, tá bom? O destino manifesto é o seguinte: tem que ir para o oeste, tem que atravessar o Pacífico, tem que ter a abertura para o Atlântico, tem que levar o nosso modelo americano para o mundo todo, temos que dominar o mundo. O destino manifesto é isso daí, tá bom? Eu vou até colocar aí o mundo também, para não deixar nenhuma dúvida com vocês, que na hora de responder alguma coisa vocês já ficam logo sabendo, tá bom? Então olha só, tem outra coisa interessante que a gente vai falar agora, que é a chamada Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão é o seguinte, ó, foi uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, tá bom? O norte é industrializado, uma burguesia muito industrializada, uma burguesia rica, né? Industrializados, comerciantes, enfim. E o sul era, em sua grande maioria, agrícola e escravista. Tá bom? E lá no norte era mais trabalho assalariado. Trabalho assalariado. Certo? Então, eles entraram num conflito muito grande por causa disso. Porque o pessoal do norte, exatamente utilizando essa teoria do destino manifesto, queriam se apossar do sul e exigir que o sul acabasse com seu escravismo, né? Com sua produção agrícola, com quando aparecem aquelas piadas na televisão de fulano, um sulista, é um racismo, né? Que começa com racismo.
não sei o que, plantador de batata doce, não sei o que. O sul tinha essa vocação mesmo de agricultura mesmo. Eles tinham, lá funcionava a plantation, né? Lá funcionava a plantation, que inclusive no Brasil também funcionava, gente. Plantation é uma coisa que gosta muito de cair em vestibular e Enem. Plantation é o seguinte, eles têm trabalho escravo, eles têm produção para o mercado externo, vou colocar mercado externo, que é para exportar, né? Mercado externo. E geralmente, normalmente, não é sempre, mas normalmente, na plantation, funciona a monocultura, como dando importância a um produto maior do que os outros. No caso do Brasil era o açúcar, né? O açúcar é a monocultura do Brasil. Nos Estados Unidos já teve algodão, já teve batata doce, enfim, tal. Tem muita coisa lá também. Então, quando aparecer na prova assim, ó, preste atenção. Nós sabemos que existem duas maneiras de colônia, né? Duas formas de colônia. Já falei isso para vocês certa vez. Que é a colônia de exploração e a colônia de povoamento. Ótimo. Então, quando aparecer assim numa prova dizendo marque certo ou errado, os Estados Unidos sempre foram colônia de povoamento, em sua totalidade, sempre foi após a independência, ou antes da independência, uma colônia de povoamento, e aí? Né? A gente sabe que o norte não, aliás, o norte sim, foi de povoamento, mas o sul era uma colônia de muita exploração, tá bom? Muita exploração. Então é essa confusãozinha que vocês não podem se meter nela não. O norte é de povoamento, industrializado, assalariado, e o sul é de exploração. Eu vou mostrar para vocês um mapa da página 432, que ele é muito importante esse mapa, para a gente perceber aqui, ó. A gente pode perceber aqui os aspectos dos Estados Unidos no seu avanço, né? Seu chamado destino manifesto. Ó, tem aqui essa parte mais clara, que é essa amareladazinha, eram antigos territórios da França, Inglaterra e Espanha. Tudo isso aqui antigamente pertencia à França, Inglaterra e Espanha. Os Estados Unidos mesmo começaram nessa parte laranja aqui, ó. Só isso aqui. Viu? Aqui foi o início do destino manifesto. Avançar para o oeste, avançar para o sul, a Guerra de Secessão, né? E avançar para o norte, ó. O Alasca pertencia a quem? Aos russos. Eles acabaram negociando com os russos o Alasca. Bom, essa região mais gelada lá de cima, tá? E essa parte verde aqui foram antigos territórios mexicanos. Alguns foram comprados e outros foram invadidos. O Texas, o Novo México, Arizona, Califórnia, tudo pertencia ao México antigamente. Colorado, Utah, Nevada, tá bom? Os territórios da Espanha aqui, da França e Inglaterra, Flórida. A Flórida foi comprada da Espanha. A Louisiana foi conseguida da França. Mississippi da Espanha, enfim. Oklahoma da Inglaterra e por aí vai. Essa parte aqui todinha, ela era antigamente possessões inglesas, francesas e espanholas. E avançado aí no rumo do Canadá. O Canadá também tinha um pedacinho aqui também, né? Mas aí os Estados Unidos acabaram negociando com os canadenses e fecharam aqui o seu território aqui, um país enorme, de um lado para o outro aqui, né? Então, esse crescimento populacional, isso aqui é um exemplo claro da chamada do chamado teoria do destino manifesto, tá bom? Cai em vestibular? Cai demais, viu gente? Cai muito, principalmente em vestibular nacional. O Enem é nacional, mas o Enem ele é mais para você interpretar texto. Essas coisas aí caem muito na FUVESP, na Sesgran Rio, cai demais, né? A Guerra de Secessão, ó. A Guerra de Secessão, como eu falei para vocês, foi a guerra do norte contra o sul. O norte industrializado e o sul agrícola e escravista. Tá bom? A classe do norte se formava uma rica burguesia industrial e a classe operária forte, bem organizada, o autogoverno, que os ingleses sempre deixaram de se autogovernar do jeito que quisessem, né? E a antiga região sul, cuja elite rural havia ampliado seu poder e expandido a sua
a sua exploração. O Sul queria fazer o seguinte, ó. O Sul queria formar um país independente do Norte. O Sul queria pegar essas regiões todas aqui, né, e formar um país independente. Os confederados, enfim, esse é o nome que eles iam escolher para eles, né, ó. Os países confederados do Sul. Só que o Norte era governado por Abraham Lincoln, né? Deixa eu colocar nesse, vou virar aqui a folha para a gente ver mais aqui. Deixa eu colocar no esquema que é melhor para a gente. Ó. O Norte era governado por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Né? E o Sul tinha o seu governo próprio também. Só que o Sul queria, digamos, se tornar um país independente. Então houve essa guerra, essa batalha entre o Norte e o Sul. O Norte acabou vencendo, né? Vencendo, e Abraham Lincoln decidiu acabar com a escravidão, com o escravismo no Sul, né? Agora eu volto de novo para o livro. Agora sim eu posso voltar para o livro, para a página seguinte, para mostrar para vocês o esquema aqui do Norte e do Sul. No Norte quem dominava eram as indústrias, e no Sul quem dominava eram os latifundiários. No Norte o principal setor era a indústria, e no Sul o principal setor era a agricultura exportadora. Destaque para o algodão. No Norte o sistema de trabalho era assalariado, eram favoráveis à abolição da escravidão e para ampliar o mercado consumidor. No Sul o trabalho era escravo e defendiam a permanência da escravidão. Vocês já podem perceber, o Sul perdeu a guerra, a escravidão acabou, mas a violência continuou, tá bom? Política econômica. Os industriais do Norte defendiam tarifas protecionistas para limitar as importações de manufaturas e queriam proteger-se da concorrência europeia e garantir a venda de seus artigos no mercado interno. E no Sul, os latifundiários eram contra as tarifas protecionistas e queriam vender seus produtos agrícolas no exterior e importar as manufaturas que necessitassem. Quer dizer, eram praticamente dois países ali ligados um ao outro. Praticamente dois países que acabaram numa guerra muito grande, né? E com o final dessa guerra houve a chamada unificação. Como eu falei para vocês, não foi de paz também não foi com muita paz não. A unificação foi um processo muito lento e violento. Depois que o Sul perdeu essa batalha, o pessoal começou a criar até grupos organizados que não concordavam com o fim da escravidão, né? Grupos racistas e terroristas organizados que não aceitavam o fim da escravidão, né? Como por exemplo o Ku Klux Klan, tá bem aqui na página 434, para quem tem o livro aí. Ku Klux Klan, que eram grupos racistas do Sul, né? Extremistas que não concordavam com o fim da escravidão. Até hoje lá existem manifestações racistas de pessoas que não aceitam, e até hoje tem muita confusão nos Estados Unidos pelo fato de alguns serem racistas declarados e outros não. Por exemplo, lá a pessoa pode se declarar racista, diferente do Brasil, né? Que a pessoa não pode ser racista, que é crime inafiançável aqui na nossa Constituição. Lá não, eles têm liberdade de expressão e a pessoa pode se considerar, declarar racista, que é diferente do nosso país. Só que quando o pessoal cobre o rosto, aí o bicho pega, aí já começa a partir para o lado mais da politicagem, né? O lado mais violento, enfim. A Guerra de Secessão ela provocou a morte de mais de 600 mil pessoas, né? Como os dados mostram. O Norte tinha cerca de 20 milhões de pessoas
e o sul cerca de 10 milhões de pessoas, somente 3 milhões e 500, 3 milhões e 500 eram escravos. Né? Então, questões como essa, que caem na CESP, preste atenção. Vocês não estão vendo não, vou colocar mais baixo aqui um pouquinho. O norte sofre com a guerra de secessão, né? Vírgula, por ter seu presidente assassinado e sua indústria arrasada, né? Então, se é para marcar certo ou errado, a gente analisa essa questão desse tipo. Ó. O presidente realmente foi assassinado. Abraham Lincoln, ele foi assassinado por uma pessoa do Sul, que não concordou com o final da guerra, enfim, tal. Em Washington, o Abraham Lincoln estava lá assistindo uma peça teatral e acabou que o cara chegou lá e atirou nele, né? Mas só que a indústria não ficou tão arrasada assim não. Com a vitória na guerra, o norte acabou tendo o seu maior espaço mais respeitado, viu? O seu destino manifesto foi considerado mais importante. A teoria foi considerada mais em voga, tá bom? Essa questão aqui, por exemplo, a guerra de secessão representou o que defendia a doutrina Monroe. Viu? A guerra de secessão representou o que defendia a doutrina Monroe. E aí? Né? Esse tipo de questão aí, você não vai marcar certo não, gente. Ó. Doutrina Monroe é América para os americanos. Aqui é a questão do destino manifesto. E a teoria do destino manifesto. A expansão dos Estados Unidos. Doutrina Monroe é quando eles querem, já estão formados e querem dominar a América, mas sem invadir mais nada, só dominar mesmo. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver mais sobre a América Latina. Tá bom? A gente vai ver lá sobre os coronéis, o caudilismo, economias, enfim. Então ficamos por aqui por enquanto. Tenha um ótimo dia. Tchau.